porque quando a gente lê um livro igual do profeta Ezequiel, a primeira coisa que você tem é esse absurdo do que Deus faz com a gente, né? Porque você pega e faz uma viagem histórica. O ano é 598 a.C. Tinha muita coisa legal acontecendo no planeta, porque você tinha lá os filósofos pré-socráticos na Grécia, você tinha já a tradição dos antigos povos, por que não dizer chineses, budistas. Quer dizer, a Terra inteira estava andando muito bem, obrigado. O próprio Ezequiel estava num contexto de Império Babilônico, né? Quando tudo aquilo que você possa imaginar na arquitetura, na escrita, tudo que nós sabemos de pontuação, de leitura, de texto, de história, de tudo isso, nasceu naquele Império Babilônico. E aí, com tanta coisa legal acontecendo no mundo, Deus, digamos assim, comete esse absurdo, né? De ter esse fetiche de se ocupar de um povo, porque a cena do que a gente leu acontece aonde? Em uma pequena região da Babilônia, onde estava uma meia dúzia de judeus deportados, eles saíram de Jerusalém, estavam na Babilônia, e aí ele junto ao rio Quebal, Ezequiel fala que Deus começou a visitá-lo. Eu vou te usar para falar a casa de Israel. Não lá em Israel, mas a casa de Israel que estava na Babilônia. Esse é o cenário histórico. Aí Deus comete esse absurdo de se ocupar dessa coisinha. E a primeira mensagem é essa, que se a gente for pensar, para que eu tenho que pregar o Evangelho? Por que eu tenho que acreditar nas coisas que a gente acredita? Porque Deus é assim. Ele tem um universo inteiro para criar, mas ele resolveu se ocupar daquele povinho que não quer saber dele, por motivos que lhe dizem respeito, digamos assim, mas que nós entendemos perfeitamente bem. Aí ele chega para Ezequiel e fala assim: eu te enviei à casa de Israel, eles não vão te dar ouvidos, porque são um povo de duas cervices. Como eles não querem te ouvir, eles não vão me ouvir. Ou, ao contrário, como eles não querem me ouvir, eles não vão te ouvir. Então você vai ser a desculpa de uma coisa que eles não querem fazer comigo. E outra coisa, outro absurdo que a gente vê no texto, é quando ele fala que vai colocar Ezequiel, vai dar a Ezequiel um rosto mais duro do que um diamante, mais duro do que uma pederneira. Que a pederneira, ela tem vários significados. O primeiro é aquela rocha dura, lisa, que o que bate volta. É difícil de penetrar. E você tem também na atualidade um aparelhinho que eles chamam de pederneira, que é formado de um material rochoso, onde você pode até acender fogo, Quanto mais você atrita, o pessoal usa muito para sobreviver em acampamentos, etc. E aí Deus diz para o profeta: eu vou te levantar essa casa que não quer te ouvir, eles não vão te ouvir, mas não tem problema não, Ezequiel. Eu te dei um rosto duro como a pederneira. Você será o meu santo cara de pau. Porque quando alguém não quer te ouvir, eles têm, em primeiro lugar, você como motivo para não te ouvir. Ezequiel, você está pensando que você é o quê? Você é igual a gente, não. Você é pecador, você já fez merda na vida. Aí Deus chega para esse cara e diz assim: não tem problema, você vai ter a cara de pau que eu te dei. E isso nos remete a duas coisas que eu queria que a gente ficasse com elas aqui hoje. A primeira coisa é que, acho que cada um aqui tem essa informação, mas como sou eu que estou falando, eu tenho uma informação muito importante a dar para quem quer que seja. Eu sou uma bosta. Eu sou um pecador. Eu faço porcaria na vida. Eu só estou aqui por pura graça de Deus, porque a gente realmente não tem condições nenhuma. Por isso que pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho é uma graça do Senhor, porque é Ele que nos tira e fala assim: eu vou te colocar diante de seus iguais, você vai ter plena consciência de que você não vale nada como ninguém vale, mas eu estou te dando um rosto duro como uma pederneira. Agora, tem as pessoas que são cara de pau levantadas por Deus, e tem as pessoas que são cara de pau porque são cara de pau. Então tem essa diferença aí, Porque a primeira informação é essa: eu sou pecador. Você quer saber o que eu faço de errado? Tudo que você imaginar, eu faço ou eu já fiz essa vida. Então, acerca disso, ninguém precisa investigar o que eu estou dizendo. Eu sou pecador. Isso não é um efeito oratório, nenhum discursivo, não.
De verdade, todo dia eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e tenho que colocar diante de Deus e ficar com o coração quebrantado e compreender esse mundo. Eu acho que é isso que o crente precisa entender. Porque senão a gente cria o patamar dos escolhidos, né? Que você aceitou Jesus, não gosta da vida que ele te dá e por isso você persegue o mundo inteiro. Aí você vai perseguir o aborto das grávidas, você vai perseguir a viadagem dos viados, vai perseguir a sapatagem da sapatão, vai perseguir o assassinato do assassino e você esquece que você faz todas essas coisas até num nível mais sutil. Né? Então, quando todo mundo se enxerga diante de Deus sabendo que é um pecador, é a essas pessoas que Deus aparece e fala assim: você vai ter a cara dura como uma pederneira, porque eu vou te levantar para falar aos seus iguais. E o eu vou te levantar não é porque você é melhor do que eles, não. É porque eu quero falar com você através dele. E a segunda coisa é essa. Se por um lado a gente precisa reconhecer a cada dia, 24 horas por dia, que nós somos pecadores, por outro lado também, nós precisamos reconhecer que o Senhor que nos revelou e que quer se revelar a todo o mundo que nos ouve, Ele quer também que a gente tenha a humildade de entender que Ele vai usar pessoas exatamente iguais a nós para falar com a gente. Porque do mesmo jeito que eu sou contra nós sairmos por aí marchando contra quem tem uma vida diferente da nossa, eu também preciso reconhecer que Deus vai usar as pessoas mais duvidosas para falar comigo. Quando você anula todos esses desníveis, aí você fica em paz, e a pederneira é exatamente isso. Não é que você vai ficar dando uma de gostosão para todo mundo, é que você vai ficar em paz para tomar pedrada. Porque se você for olhar, uma rocha firme, ela enfrenta alguém? Não, ela só está dentro dela, ela é firme. Agora, quando ela toma flechada, pedrada, paulada, latada, tudo que for, continua firme. Então não existe antecipação nenhuma acerca disso. Né? Que aí seria o cara de pau, que não é levantado por Deus, que é aquela pessoa, não, nós somos pecadores mesmo, a gente faz muita porcaria, então é o seguinte, todo mundo aqui, a gente releva, fica igual ao Congresso Nacional, todo mundo olhando o bolso um do outro e fica tudo por isso mesmo. Né? Mas quem tem rosto de pederneiro levantado por Deus, antes de tudo, tem plena consciência de quem é e tem plena consciência de que só está ali fazendo aquele papel de ter o rosto duro, porque antes de tudo tem a humildade de ouvir tudo de quem vier. Que é assim que a gente vai ver, por exemplo, que é o profeta Ezequiel no seu dia a dia. Né? Ele geralmente não queria falar as coisas porque ele tinha plena consciência de quem ele era. E Deus fala assim: filho, vai lá e faz o que eu estou te falando. Não é você não precisa ficar preocupado com o que eu vou falar com você, não, porque não é você, sou eu. É só você me obedecer. Eu estou querendo te usar para falar os seus iguais, porque você também ouve os seus iguais. Quando a gente entende isso, a gente carrega o entendimento da graça de Deus até as suas últimas consequências. Porque o que a gente vê hoje é uma geração assim. Você tem um pessoal que se sente muito agraciado e aí eles têm trauma do que a igreja pentecostal fez a eles um dia, do que as igrejas cheias de regras fizeram com a vida pessoal deles. Aí hoje eles são tão agraciados, são tão quebrantados por tudo que aconteceu com eles, que agora eles também não aceitam. Às vezes eu até vejo pessoas que eu respeito falando, eu vi alguém outro dia falando que um dia o Senhor chegou na casa dele de manhã e disse que Deus tinha um recado para dar para ele. Eu falei, que é isso, rapaz? Deus fala comigo, Deus fala comigo, não é chamar você não. E a pessoa falando assim, de bom coração, assim, olha a falta de humildade. Porque Deus fala comigo, sobretudo através de pessoas extremamente duvidosas, como alguém que possa chegar no meu portão qualquer dia de manhã com um recado dele. E daí? Eu vou ficar agora escolhendo critério para Deus falar? Deus fala comigo através de um filho desobediente, Deus fala comigo através de um percurso, Deus fala comigo através daquilo que eu acho que eu, ainda no meu preconceito, posso considerar a história da sociedade, e Deus vai falar comigo também através de um meio que todo mundo poderia achar que é uma alucinação, um problema mental, né? Feridas na alma. Mas Deus fala com a gente. Até porque, na verdade, na nossa caminhada de ficar reconhecendo se nós somos pecadores ou não, Deus está mais interessado em que a gente consiga
detectá-lo até nos nossos piores momentos, porque é isso que salva a gente. Você pensa assim, gente, eu já passei por coisas horrorosas, mas engraçado, é o salmo de Davi que a gente mais gosta de falar e menos acredita que se possa viver. Se subo ao céu, lá tu estás. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, no quinto dos infernos, lá tu estás também. Quando a gente reconhece isso, aí o mundo inteiro pode virar uma metralhadora que vai bater e voltar. Mas não é por amargura, não é por humildade mesmo. Né? Então, que essas palavras do profeta Ezequiel, que Deus disse ao profeta Ezequiel, seja estendido a todos nós que estamos aqui, neste lugar que não existe no universo, como aconteceu lá. À beira do rio Quebar, meia dúzia de rebeldes que não iriam ouvi-lo, e mesmo assim, para que fique provado que Deus é tão amor quanto poder, Deus fala para ele, olha, você vai falar, ninguém vai te ouvir, mas é para falar. A gente também tem que trazer isso para os nossos dias, porque, afinal de contas, tem grandes coisas acontecendo hoje, mas você pode ter certeza, o lugar que Deus se sente mais empolgado é estar reunidos com aqueles que são abatidos de espírito, não é que sofrem de depressão, mas que são abatidos de espírito, por quê? Basta você ver o que é o ser humano, para você ver o que é você, para você falar, meu Deus, eu preciso do Senhor para eu me humanizar. Então, o prazer do Senhor não é estar nos grandes eventos, como seria o nosso prazer. As Olimpíadas nos enchem os olhos, como elas aconteceram aí há algumas semanas. Mas a alegria do Senhor é estar com o contrito, com o abatido, que reconhece a sua condição e que faz dele a sua alegria. É muito gostoso, por exemplo, quando você está dentro de uma sala de aula, num sistema falido como o nosso, com o ministro da Educação querendo vender tudo, mas você está ali dando aula e sabendo, cara, mais do que o salário que eu recebo, esses meninos estão na minha frente, e eles têm condição de receber alguma coisa de Deus através de mim, e eles nem sabem disso, nem vão ficar sabendo que Deus está cuidando deles através de mim. Mas quando você faz isso com o coração aberto, a sua aula rende. E às vezes ela rende de duas maneiras. Tem aquele dia que os meninos ficam todos assim sedentos, tem aquele dia que os meninos ficam encapetados, e assim, gente, isso é um recado que eu estou recebendo, né? Fique em paz. Porque ter um rosto duro como uma pederneira não é você ser duro e chato. É você ter paz para receber a afronta. Não foi assim que Jesus fez? Hebreus fala que ele não levou em consideração a ignomínia, quer dizer, ele não ligou para o desprezo com o qual o desprezaram. Pelo contrário, ele sofreu até a morte e morte de cruz. Mas não é sofrer até a morte porque é masoquista, e nem sofrer até a morte porque quer transformar aquilo em alguma coisa maravilhosa para a história. É sofrer até a morte assim, porque você já sabe quem você é. Você, então, o que eu posso fazer, né? Eu vou cobrar respeito? Não. Eu só tenho que ser de respeito. Eu só tenho que seguir a minha caminhada, porque o resultado disso inevitavelmente vai ser um. Eu jamais serei glorificado no que eu faço. As pessoas vão olhar para a pederneira e vão, a pedra certa e sobe. Indica a direção, porque não sou eu que tenho que ser glorificado, é aquele que me enviou. Quando todo mundo entende isso, a gente para de achar que Ezequiel tinha problemas mentais, né? Ele era um igualzinho a nós. Quando você entende que nós somos iguais e que Deus é quem nos levanta, você vai receber Deus é sua voz, seja através de quem canta, seja através de quem fala, e apesar de todas as coisas que nós conhecemos uns dos outros. Então, apoiados nesse fundamento, ou melhor, fundamentados nesse fundamento, a gente não fica fundamentalista, né? A gente pode caminhar em paz e pode fazer todas aquelas coisas que Jesus falou no Evangelho. Quando vocês forem, não se preocupem com adequações. Apenas vão com o coração cheio de amor para dar. Até porque quem tem plena consciência do quanto foi perdoado, vai estar ali para perdoar a humanidade inteira. E vai querer de verdade que essa humanidade seja perdoada. Então a pederneira nesse sentido é firmeza e dureza contra o mal do mundo e da vida.
sabendo que você muitas vezes é também parte desse processo de maldade. Mas essa paz de entender o seguinte, olha, por eu receber a palavra de Deus no dia a dia por meios os mais duvidosos, eu também não preciso ficar estressado se Deus quer me usar para falar aos meus rivais. E isso é a coisa mais prática do que significa perdoai e sereis perdoados. Né? Porque quando você perdoa, você não está apoiando o pecado, você está dando suporte ao pecador para ele sair daquele nível. E todo mundo vai levando uns aos outros. Né? Então olha só como palavras não são nada. Né? Pederneira não significa dureza de coração. Significa paz para prosseguir no meio de um processo de maldade que não para nunca. Porque só quem é desatento que não vê que nós vivemos o apocalipse de todas as desgraças. Mas a gente pode ter paz até no meio da destruição que a gente não é para provocar. Porque aquele que nos salva vai salvar todo aquele que ele quer salvar através de nós. Que essa palavra do Senhor então possa contagiar os nossos corações e que a gente tenha ânimo, né, para prosseguir sem medo. Mesmo a gente tendo os nossos medos psicológicos, mas sem medos existenciais, sem ficar dando muita licença para a maldade que não quer que a gente avance. Então, que o Senhor nos abençoe e que nós sejamos as suas pederneiras neste mundo. Principalmente aqui, no dia a dia, uns com os outros, né? Saber discernir, né? O que é frescura humana, mas entender que a presença do Senhor nessa vida muda tudo, toda a minha percepção dela. Quando você faz assim, você fica em paz até para exercer uma crítica, né? Porque a glória pertence sempre ao Senhor. Talvez uma das pessoas que eu mais tenho uma postura crítica na minha vida, por exemplo, é em relação ao meu pai, que é, por sinal, uma das pessoas que eu mais admiro. Né? Então, uma crítica nunca significa falta de amor, quando ela é fundamentada no amor de Deus que transforma todos os dias.